Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, as últimas notícias mostram que o mundo está em uma ebulição. Enquanto alguns países revisam alianças e líderes se enfrentam em disputas cada vez mais acirradas, aqui no Brasil, decisões polêmicas também começam a estremecer as bases do poder. Mas o que realmente chama a nossa atenção é o que está acontecendo por trás dos números e das canetadas que acabam passando despercebidas para a maioria. E de um lado, há movimentos silenciosos que podem mudar completamente o rumo do sistema financeiro. Do outro, um fluxo inesperado de pessoas com grande poder econômico deixando o país em ritmo acelerado. Coincidência? Ou estamos diante de algo que ainda não foi revelado? Então, antes de continuar, já deixa aqui o seu like, se inscreve aí no canal, ativa o sino de notificação, porque o que vamos mostrar aqui hoje conecta peças que parecem soltas, mas que juntas revelam um quadro muito maior e até, eu diria, usaria dizer preocupante, né? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês e já começo com a primeira matéria, que é sobre o Israel, que rebaixa relações diplomáticas com o Brasil. Eu vou trazer aqui esse item que veio aqui no próprio Instagram. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, né, no Insta. Olha só, deixa eu pegar aqui porque o áudio ficou mudo para mostrar para vocês, gente. Entre Brasil e Israel, o governo israelense resolveu sugerir um nome para que ocupasse o cargo de embaixador de Israel para o Brasil dentro do país, considerando que não há um embaixador neste momento. Mas o governo brasileiro, através do assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, resolveu negar esta indicação. Com isso, Israel decidiu rebaixar as relações com o Brasil, e isso agora acontece durante os próximos meses de maneira indefinida. Isso significa que a relação entre os dois países não vai seguir aquele praxe, né, aquele trâmite comum entre embaixadores, considerando que não há uma pessoa designada para esta função. Celso Amorim justificou dizendo que não é Israel, mas contra aquilo que toma de atitude o governo Benjamin Netanyahu, que, segundo as palavras dele, exerce um genocídio, executa um genocídio dentro da faixa de Gaza. Essas diferentes falas já também reverberaram de forma negativa em Israel, não só agora, mas também anteriormente, principalmente quando o presidente Lula fez comparações aquilo que acontece em Gaza com o Holocausto. Desde então, o presidente brasileiro também persona não grata dentro do Estado de Israel, algo para a gente continuar monitorando e vendo como se desenrolará. Afinal, o Brasil sempre ocupou uma posição de neutralidade em relação à solução de dois estados, seja a favor dos palestinos, seja a favor dos israelenses. Mas neste momento, com este caos diplomático, esta posição parece estar comprometida. O Brasil sempre teve uma boa relação com Israel, mas nos últimos tempos isso vem mudando agora. Pois é, pessoal, vocês viram aí então o que está acontecendo e isso gerou uma repercussão. Tanto que muitos falaram, nossa, todo mundo está se afastando do Brasil, o Brasil está se aliando somente a ditadores, né? Eu queria saber um pouquinho a opinião de vocês, o que vocês estão sentindo em relação a esse assunto. Enquanto vocês vão comentando aí, eu vou trazer para vocês aqui uma outra situação, que é a diretora demitida por Trump, que se recusa a deixar o cargo. Gente, quando você acha que já viu de tudo, a gente começa a ver umas notícias dessa que chocam todo mundo. E essa daqui, quem trouxe foi o jornal G1. Olha só o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Vocês acham que o caos é só no Brasil? Estados Unidos também está um caos. Olha só, a diretora do Banco Central americano se recusa a deixar cargo e diz que demissão anunciada por Trump é ilegal. Então, olha só que informação importante, né? Para vocês aí entenderem, para vocês aí acompanharem. Em postagem nas redes sociais, o republicano citou acusações relacionadas a hipotecas e afirmou não confiar na integridade de Cook. E mais uma investida que desafia a independência, né, do Banco Central aí americano. Então a gente vê aqui a matéria que foi postada por esse jornal G1, onde Lisa Cook, diretora federal do Banco Central americano,
Ela foi demitida nessa segunda-feira, tá? Dia 25 de agosto, para quem não acompanhou aí os noticiários, pelo presidente Donald Trump. E disse que ele não tem poder para afastá-la do cargo e garantiu que não pretende renunciar. Em nota divulgada na noite de ontem por meio de seu advogado, Cook declarou que não há motivo legal para sua demissão. O presidente Trump alegou ter me demitido por justa causa quando não há justa causa prevista em lei e ele não tem autoridade para fazê-lo, diz o comunicado. Segundo o advogado dela, serão adotadas todas as medidas legais para barrar a demissão da dirigente, né, do Banco Central, classificada por ele como ilegal. Não vou renunciar, continuarei a cumprir meus deveres para ajudar a economia americana como venho fazendo desde 2022. O Trump anunciou pelas redes sociais nesta segunda-feira a demissão da economista. Em uma carta enviada à diretora, mencionou acusações ligadas a hipotecas e declarou não confiar na integridade da economista. Para justificar o afastamento, Trump utilizou um dispositivo de lei de criação do Federal Reserve que autorizaria a demissão de membros do conselho por justa causa. Segundo ele, ela teria cometido fraude hipotecária ao declarar 2 residências como principais para obter melhores condições de financiamento. Então, à luz de sua conduta enganosa e potencialmente criminosa em um assunto financeiro, eles não podem e eu não posso ter tal confiança em sua integridade, escreveu Trump. A legislação estabelece que o presidente dos Estados Unidos não tem autoridade para demitir membros do conselho sem comprovação de falta grave. Trump usou a brecha, considerada frágil juridicamente, de que uma fraude hipotecária comprometia a atuação dela como reguladora financeira. Seria conflito de interesse, né? Então, a BBC, ela disse que soube das alegações pela mídia, ela disse que pretende levar a sério qualquer pergunta sobre o histórico financeiro como membro federal, né? E, portanto, está reunindo aí informações precisas para responder a qualquer pergunta legítima e fornecer os fatos, né? Afirmou. Então, o caso foi encaminhado ao Departamento de Justiça para investigação. O Trump aumenta a pressão sobre o Banco Central, né? A decisão do Trump inédita amplia a ofensiva do republicano contra a independência do Banco Central americano. Trump já fazia pressão sobre o banco, em especial sobre o presidente, pela resistência a cortar os juros, e recentemente a atenção se voltou para a presidente, né, e o afastamento sem o devido processo gera preocupações sobre a integridade institucional ao Banco Central, que é considerado um dos pilares da estabilidade econômica do país, né? Então, assim, o que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que o Banco Central deve ficar a poder do presidente da República? Ou vocês acham que ele tem que ser mais independente para trazer aí realmente os juros como eles são? Será que estando no poder total de um presidente, isso não vai gerar um conflito de interesse também? Vão comentando aí para mim, enquanto vocês comentam, eu vou trazer uma outra informação que eu separei aqui rapidinho também para vocês, que trata de um outro assunto, que é do Maduro, que convocou novo alistamento militar na Colômbia. Então, o clima está esquentando. Quem trouxe essa matéria foi a CNN Brasil. Vou mostrar aqui também para vocês. Olha só, Maduro convoca um novo alistamento militar frente à ameaça dos Estados Unidos. Então, gente, parece que está um clima de tensão muito grande de forma global, né? Os funcionários denunciam pressão, né, para comparecer à convocação da milícia. A oposição categorizou o movimento como um fracasso e o líder venezuelano Nicolás Maduro afirmou nessa segunda-feira, também dia 25 de agosto, que o alistamento militar em massa foi um sucesso e ordenou a sua continuação no próximo fim de semana. Sem citar números, Maduro afirmou que a população compareceu em massa às praças do país, bem como os quartéis e bases militares onde o registro estava aberto. Os centros de alistamento que foram criados estavam lotados, enfatizou o líder em mensagem publicada nas redes sociais, em meio a essa crescente tensão sobre Caracas e Washington, né? E aqui mostra, né? Escondida, a líder da oposição, Maria Corina Machado, afirmou que o alistamento foi um fracasso. As praças estavam vazias em toda a Venezuela, anunciando o futuro que se aproxima. E em entrevista coletiva, o ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, disse que é impossível registrar o sentimento popular em apenas 2 dias e que a situação será avaliada novamente em breve. A CNN solicitou os dados, né, do registro ao Ministério da Comunicação e Informação e aguarda uma resposta. Em alguns centros, como Plaza Bolivar, na capital, houve uma participação significativa de voluntários, enquanto em outros locais a participação foi bem menor. Então, o governo chavista tem sido criticado em diversas ocasiões pela falta de transparência em números oficiais.
O Banco Central da Venezuela passou anos sem publicar seus resultados financeiros, e enquanto isso, o Conselho Nacional Eleitoral declarou Maduro vencedor das eleições presidenciais 2024, sem até o momento publicar os detalhes, inclusive, dos resultados por sessão eleitoral. E os funcionários públicos e membros de movimentos sociais estavam entre os voluntários da milícia venezuelana. As autoridades venezuelanas informaram que o processo de alistamento não é obrigatório. No entanto, alguns cidadãos registraram denúncias nas redes sociais sobre funcionários públicos que teriam recebido ordens de seus superiores para se alistarem. Então, em vários locais onde ocorreram as sessões do registro, pessoas compareceram usando uniformes de cargos públicos, mesmo não sendo dia útil. Além disso, entre os cidadãos que tiraram fotos em frente às mesas de registro em vários centros de registro, alguns afirmaram que as usaram para enviar aos seus supervisores e certificar a sua participação. Então, o que vocês estão achando disso, hein? Pesado esse clima também na Venezuela, né, gente? Então, assim, é uma situação pior que a outra quando a gente vai avaliar as notícias do que está acontecendo no mundo político, no cenário político global. E uma outra situação foi a fuga de milionários do Brasil, que aumentou 50% em um ano. Uma outra situação aqui que chama também a atenção. Olha só, adeus Brasil, saída de milionários do país aumenta 50% em um ano. O Brasil está se tornando menos interessante para famílias de alta renda. Um estudo da Henley Partners, uma consultoria que ajuda milionários a se realocarem em outros países, estima que 1,2 mil pessoas, 1.200 pessoas, com patrimônio pessoal acima de 1 milhão, planejam deixar o país esse ano. O número é 50% superior ao registrado em 2024. Uma outra estimativa do Instituto Milênio indica que quase um quinto dos milionários deixou o país nos últimos 10 anos. O que vocês estão achando disso também, hein, gente? O que vocês estão pensando? Como que está o sentimento de vocês em relação ao nosso país? Enquanto vocês comentam, falando do Brasil, sanção tomada por Moraes vale como uma bomba atômica no sistema financeiro, viu? Olha só, vou compartilhar aqui também para vocês o post, que saiu no Infomoney pelo Instagram, que os efeitos dos temores da sanção para o economista Carlos, né, ex-secretário do Tesouro, atualmente sócio proprietário aqui de uma agência. Mais do que multas, as consequências para os bancos brasileiros que não aplicarem as sanções da lei dos Estados Unidos pode ter o efeito bomba atômica. As instituições brasileiras podem perder acesso a recursos no exterior utilizados para financiar empresas nacionais e exportar, explicou. Quando você tem um movimento de mercado como esse, né, com a perda de mais de 40 bilhões, não tem nenhuma diferença do ponto de vista da ótica do investidor estrangeiro ou local. Os dois são afetados igualmente. E aí muita gente falou, os Estados Unidos não são o fim do mundo, por isso os BRICS têm que ser fortalecidos e deixar a dolarização de lado. A Rússia e China rezando para isso dar certo. Então, várias pessoas com várias opiniões e eu queria saber a de vocês. Qual é a opinião de vocês em relação a isso? Então, essas são as notícias aí que a gente recebeu. Tá bem tenso, viu, gente? Cenário político. Acredito que muitas coisas vão explodir nessa próxima semana e a gente tem que ficar bem atento porque tudo respinga no cidadão comum. Então vamos acompanhar e aí eu vou trazendo aqui para vocês também. Então um beijo, até logo.